pontuação, acentuação no inglês. Então, primeira parte aí, nós vamos conversar aí sobre a escrita, né? Isso aí tudo é referente à escrita. Então, referente ao writing, escrita. Então, o tema da aula de hoje, writing, escrita. Então, algo que é muito semelhante ao português é a questão da pontuação. Mas antes da pontuação, nós temos também a questão aí de letras maiúsculas e letras minúsculas. Será que no inglês tem alguma diferença? Então, não tem diferença, né? Tanto no português quanto no inglês, a gente vai usar letras maiúsculas, né? Então, as capital letters. E temos as letras minúsculas, lowercase letters. Então, as capital letters são as letras maiúsculas e as lowercase letters, letras minúsculas. Como que eu uso cada uma? A capital letter, letra maiúscula, no português, a gente utiliza para nomes próprios, né? Então, nome de pessoa, nome de lugar, nome de marca, né? Algum estabelecimento. Então, no inglês é a mesma coisa. Nós vamos utilizar aí para os proper nouns, os substantivos ou nomes próprios. Então, nós vamos utilizar para os proper nouns, os pronomes, os substantivos próprios ou nomes próprios, né? Então, como exemplo, o nosso nome, né? A gente sempre escreve com letra maiúscula. O nome de uma cidade, de um país, o nome de uma marca. Então, isso aí tudo que é nome próprio. E todos eles a gente escreve com letra maiúscula. Capital letters. Os lowercase letter, faltou uma letrinha aqui. Lowercase letter. As letras minúsculas nós vamos utilizar para os outros substantivos, para os outros nomes. O que não for nome próprio, nós vamos utilizar as letras minúsculas. Então, nós vamos utilizar essas letras minúsculas para os... Vou escrever embaixo que não vai caber. Nós vamos utilizar para os common nouns, os substantivos comuns. Então, nome de um animal, nome de um objeto, um lugar qualquer que não seja específico, por exemplo, praça é um local, mas eu vou utilizar letra minúscula para escrever porque não estou especificando. Agora, por exemplo, uma praça aqui na minha cidade que é a mais comum, Praça Milton Campos, eu especifiquei. Então, esse nome da praça, ele é escrito com letra maiúscula, aí é um substantivo próprio, um nome próprio, tá certo? Aqui nós temos uma observação. Letra maiúscula, eu falei isso nas aulas passadas, lembram dos pronomes que nós vimos, né? As pessoas, né? A primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é eu, que no inglês é I. O I, ele é sempre escrito com letra maiúscula, independente de onde estiver na frase, no texto, não importa. I é sempre escrito com letra maiúscula. Tem um motivo especial, Bruna? É regra da gramática, mas a gente costuma brincar que é porque eu sou a pessoa mais importante do mundo, né?
Então, cada um é a pessoa mais importante para si mesmo. Então, eu tenho que ter um destaque. Por isso, I é escrito com letra maiúscula sempre. Tirando a questão, então, os nomes, que aí a gente tem que especificar, nós temos a regrinha, né, de início de frase. Então, início de frase sempre letra maiúscula, capital letter. E no restante das frases, né, das palavras dentro da frase, se não for o I, sempre letras minúsculas, lowercase letters. Então, isso aí é igual no português. Tem uma observação aí que é bom a gente fazer, porque muitas pessoas ficam na dúvida. Na terceira aula, na segunda aula eu mandei para vocês no material complementar os nomes de algumas profissões, para vocês identificarem aí e saber como que se fala a profissão de vocês, né, com áudio. Então eu mandei uma lista de profissões. E aí, profissões, será que a gente escreve com capital letter ou lowercase letter? Então, não tem uma regra bem definida sobre isso, nem no português, nem no inglês. Geralmente, profissão é considerado common noun, um substantivo comum. Então, seria usado com letra minúscula. Mas muitas pessoas escrevem com letra maiúscula. Eu sou uma dessas pessoas. Por quê? Em questão de respeito, né? A profissão é uma boa parte da nossa vida, né? Então, é algo que está muito presente, é algo muito importante. Então, por respeito, eu e várias outras pessoas escrevemos com letra maiúscula. Inclusive a minha, né? Eu não escrevo teacher com letra minúscula de jeito nenhum, né? Então, é por respeito, por carinho, pelo o que a palavra significa. Mas não é obrigatório escrever com letra maiúscula, tá certo? É só uma observação aí, já que nós aprendemos algumas occupations, algumas funções, profissões. E aí, temos também, além dessa questão, quando a gente vai escrever frases, textos, nós temos também as pontuações, né? Temos as pontuações. E as pontuações, será que tem algo de diferente no inglês em relação ao português? O que vocês acham? Quem estiver aí ao vivo, coloca aí pra mim. Vocês acham que tem diferença entre a pontuação do português e a pontuação do inglês? Muda algo? Existe algo de diferente? Então, nós vamos ver que não tem diferença nos pontos que a gente usa. Então, a pontuação básica, ela é igual. Então, é a mesma entre o inglês e o português. Tem algumas... Dividido aqui. Tá dividido? É. Então, tem algumas especificações dentro da gramática do inglês que aí é algo muito peculiar, porque é algo que só existe no inglês. Então, aí nós vamos ter algumas... Não é nem diferença, é porque já que aquilo só faz sentido no inglês, então é aquela pontuação é específica. Mas o que eu tô falando sobre isso? Aquelas regrinhas de, por exemplo, coloca ou não coloca vírgula na frase. Aí tem algumas coisas que é muito específico do inglês. Ah, essa frase aqui tem vírgula, essa não tem, porque eu mudei a ordem das palavras. Mas aí é específico da gramática do inglês. Então essas especificações são diferentes porque é só do inglês. Agora, as pontuações básicas, muda alguma coisa? Não, é a mesma. Então, por exemplo, se eu fizer uma frase afirmativa, she is pretty. Ela é bonita. É uma frase simples, afirmativa, eu termino com ponto final, period. Então, ponto final em inglês,
period. Deixa eu escrever aqui, puxar uma setinha. Esse é o ponto final. Se eu colocar essa frase na negativa, vamos terminar com ponto final também, tá certo? Então, isso não muda. Ah, Bruna, mas e o ponto de exclamação? Aí vai depender da intensidade que eu quiser dar àquela frase. Então, se eu simplesmente falar she's pretty, é uma afirmação, ponto final. Agora, she's pretty, aí eu estou exclamando, né? Tem uma emoção aí na minha fala. Aí nós utilizaríamos o exclamation point, tá certo? Então a gente usaria esse outro ponto. Deixa eu escrever a frase novamente. Exclamation point. Então, esse é o ponto de exclamação. E aí eu posso utilizar o ponto de exclamação numa frase afirmativa ou numa frase negativa, mas a frase que é exclamativa, ela sempre carrega uma emoção. Isso é igual no inglês e no português. Então, pode ser afirmativa ou negativa com ponto final ou com ponto de exclamação, sem problemas. E aí, se eu tiver uma pergunta, quero saber se ela é bonita. Então, vou fazer uma pergunta. Nós aprendemos que na pergunta a gente tem que inverter a ordem aqui, né? Então, por isso que o is vai iniciar a nossa frase. Is she pretty? Aí nós temos o question mark, que é o ponto de interrogação. Question mark. Então, não vamos ter diferenças nos pontos entre o português e o inglês. São os mesmos e nós utilizamos da mesma forma, né? Nas aulas passadas, quando eu ensinei aqui esse tipo de pergunta, nós vimos que tem que inverter a ordem aqui, por isso que a gente começa a frase com o verbo, para a gente já iniciar, quando eu bater o olho aqui nessa frase, eu já saber desde o início que ela é uma pergunta. Mas não é porque a gente inverteu a ordem e avisou no início que é uma pergunta que nós vamos deixar de colocar o question mark. Não, 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 não. Tem que colocar ele também, faz parte. Então, na pergunta no inglês, nós temos essas duas informações, no início da frase e no final, para informar que é uma pergunta. Frases afirmativas e negativas, não temos isso. A questão da vírgula, na maioria dos casos, na maioria não, em alguns casos a gente utiliza como no português, né? Algumas separações que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, she is pretty, intelligent and nice. Então eu informei 3 adjetivos, em algumas aulas para frente nós vamos aprender adjetivos. Então eu informei 3 adjetivos para essa pessoa. Então eu falei que ela é bonita, inteligente e legal. Então, entre esse pretty, intelligent, tem uma vírgula, comma. Então nós vamos colocar vírgula porque eu tô separando palavras aí, né? E como tem uma outra no final, a gente separa por e, que no inglês é and. Então, tem essas separações também quando eu vou falar várias coisas, seja adjetivos, vários objetos, né? Eu preciso comprar um celular, um sofá e uma televisão. Então, como tem vários objetos, eu vou separar por vírgula. Isso acontece no inglês também. Tem algumas
peculiaridades do idioma que eu falei, né? Então, é algumas coisas bem específicas da gramática do inglês em que a gente vai usar sim ou não a vírgula. Mas aí já é algo mais avançado para quando a gente estiver fazendo textos, vendo textos muito grandes, artigos de jornal, de revista, aí nós vamos conseguir observar isso. Mas para o nosso básico aqui, para nossas frases que a gente está aprendendo ainda, para os nossos diálogos, aí nós vamos utilizar a vírgula da forma bem semelhante que o português. E os pontos são iguais. Hoje no material complementar, daqui a pouco eu vou colocar para vocês um texto e aí vocês vão observar isso. A pontuação, as vírgulas, né? Como que a gente separa os períodos, é bem similar ao português. Então vocês vão ver que as frases que estão em inglês vão estar com a mesma pontuação que as frases da tradução. Então é para mostrar essa questão aí de ser bem similar. Os diálogos que vocês receberam também na aula anterior, 2 aulas atrás, os diálogos também têm essas pontuações. Voltem lá nesses diálogos e observem isso também. Como é parecido, como que a gente faz, né? Já que diálogo é uma fala, então representa bem o que estamos falando, né? Tem ponto de exclamação, interrogação em perguntas. Então, voltem, além do exercício de hoje que eu vou colocar, vocês vão voltar também nos diálogos de 2 aulas atrás. Eu vou relembrar lá no Telegram para vocês também, tá? E aí uma outra questão que é muito comum me perguntarem, ou até afirmarem, né? Tem gente que já chega falando assim, eu gosto do inglês porque o inglês não tem acento. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí agora no final da aula, né? Já que estamos aí na matéria de writing, escrita. Então, essa parte também é importante para isso. Então, nós vamos observar aí essa questão de acentuação. Será que tem ou não tem? Me responde aí agora de novo. Será que no inglês tem palavras com acento ou não existe? Nenhuma palavra ela é acentuada no inglês. Me contem aí. Então, o que você acha, Evângelos? Conta pro pessoal aí, porque o meu esposo é meu aluno também, né? Ele já tá mais avançado, mas ele aprendeu inglês comigo. Então, ele pode dar essa afirmação. Quem sabe ele vai dar essa resposta aí? Vamos ver. No inglês tem acento? Será que tem? Será que não tem? O que você acha? Eu acho que não tem. Tem alguém aí que falou que acha que não tem também? Aqui, ó, teve palavras do Charleston. A Iris falou que acha que tem. Então, é uma resposta dupla. Tem e não tem. Como assim, Bruna? Então, no inglês mesmo, né? Na língua inglesa, não existe acento nas palavras. Não tem acentuação. Então, nós não temos acento agudo, acento circunflexo, til, nada disso nas palavras em inglês. Mas como é comum um idioma pegar emprestado palavras de outro idioma, né? Isso acontece no português, por exemplo. O local que é o complexo de lojas, a gente chama de shopping. Shopping é uma palavra em inglês, significa fazer compras, não é o nome do local, mas é uma palavra em inglês. Nós pegamos emprestado para denominar esse local, para não ficar extenso, né? Complexo de lojas, centro comercial. Então, pegamos emprestado a palavra shopping. E tem outras palavras que a gente pega emprestado do inglês e insere no nosso dia a dia. Então, são palavras que são aportuguesadas. Elas não são palavras do português, mas utilizamos elas dentro do português emprestado. E aí no inglês acontece isso também. Então no inglês tem algumas palavras emprestadas do francês. E aí algumas dessas palavras têm acento. Então é isso que acontece. Por exemplo, né? Aí eu vou até falar antes de dar o exemplo. O inglês, ele tem a base anglo-saxão.
Então é uma base de idioma, de gramática, totalmente diferente da do português. O português ele tem uma base vinda do latim. Então, alguns idiomas têm algumas similaridades com o português, como o espanhol, o italiano, o francês, porque eles têm a mesma base, eles tiveram origem do latim. O inglês, alemão, russo, chinês, japonês são outras bases, então tem uma diferença maior. E aí a palavrinha que eu vou mostrar aqui de exemplo, que tem acento, vocês vão até falar assim, mas não é do francês não, essa palavra é do português. Que aí é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui é o nosso café, certo? E aí é comum a gente utilizar no inglês, mas para denominar uma cafeteria, uma lanchonete, um local em que vamos tomar café, né? Porque o café mesmo, né, a bebida, em inglês é coffee. Coffee, a bebida. Café é o local, uma cafeteria, uma lanchonete, o local que a gente toma café, né? Então, esses estabelecimentos aqui. Então, café, café, que a pronúncia vem do francês. Temos outras, né, que tem acento, mas tem algumas que não tem. Por exemplo, menu. Menu é o cardápio. E essa palavra vem do francês, tem o sotaque francês, mesmo a gente utilizando no inglês, mas ela é um exemplo de palavra que também não tem acento. Então, os acentos que, porventura, nós vamos ver no inglês não são palavras inglesas, são palavras emprestadas do francês. No inglês mesmo, não tem acento. Então, nós não temos nem acento agudo, piorou circunflexo e til. Então, isso não existe. É uma coisa boa, né? Porque é difícil acentuar. Sim. Uma dúvida aqui, ó. O Lucas perguntou se performance é uma palavra em português utilizada pelo inglês ou uma palavra em inglês incorporada pelo português. Essa daí eu não sei te falar, viu? Porque como é uma palavra antiga, eu acredito que é do português. Então, talvez seja só uma coincidência, igual banana. Como a fruta é típica daqui, é no português. Mas o inglês fala e escreve do mesmo jeito, né? A pronúncia é muito parecida e a escrita é igual. Então, isso aí é para fazer estudos de palavras, né? Então, todas as palavras a gente achar a origem aí, possivelmente não são todas que vêm da mesma base, né? Então, não são todas as palavras do português que vêm do latim, né? Nós temos palavras aí que vêm do tupi-guarani, palavras que a gente pega emprestado de inglês, outros idiomas, e aí tem palavras que a gente faz modificações e ela fica já sendo daquele idioma. Então, para isso é estudos de palavras. Então, a gente precisaria consultar um linguista, que é especialista em português, né? Eu não sou professora de português, então alguns estudos eu já fiz, mas eu não sou linguista e nem especialista em português. Mas vamos pesquisar essa questão aí, performance, né? Vamos olhar. Eu vou dar uma olhada hoje e se eu conseguir alguém que me responda isso, eu conto para vocês na live de amanhã, tá certo? E já que não tem acento no inglês, também não temos C cedilha, né? Então, a gente chama aí de C cedilha, que é a letra C com esse símbolozinho cedilha. A doutora Elizabeth está falando pra gente que performance tem origem inglesa. Ai, ótimo, obrigada. Então, performance tem origem inglesa, já foi respondido. Então, é uma palavra que incorporamos no português e aí ela já se tornou parte do português, né? Porque é uma palavra muito comum. Alguns anos atrás, era comum a gente falar assim, palavras aportuguesadas a gente não acha no dicionário.
Mas com a globalização tem tanta palavra que a gente pega emprestado que hoje elas até fazem parte do dicionário também. Então se a gente abrir um dicionário ali, possivelmente tem shopping, palavras hambúrguer, que vem de hambúrguer, sanduíche, que vem de sandwich. Até uns 10 anos atrás, várias palavras do inglês a gente não achava no dicionário português. Hoje em dia a gente já acha. Mais uma pergunta aqui, ó. O Edio perguntou, ele está falando que algumas pessoas falaram para ele que o inglês do Brasil não vale muito aqui em Londres. Não, vale sim, claro que vale. A questão é que, querendo ou não, existem preconceitos, né, gente? Infelizmente. Então, quando alguém vai para outro país trabalhar, estudar, ele pode se deparar com algum preconceito por ser de outro país, por ser estrangeiro, né? Tem até o nome de preconceito aí contra estrangeiros, mas eu esqueci o nome. Eu esqueci, mas se a gente lembrar aqui eu falo. Mas existe esse tipo de preconceito e é algo que acontece muito, infelizmente, tá? Eu sofri preconceito quando eu morei nos Estados Unidos. Eu imagino que tem gente que mora em Londres e sofre preconceito. E não é simplesmente pelo inglês falado, tá? Não é se você fala inglês errado. Xenofobia. Xenofobia. Isso, obrigada, Elizabeth. Xenofobia é o preconceito que a gente tem contra um estrangeiro, ou tudo que vem, né, do estrangeiro. Pode ser pessoa, pode ser um produto. E infelizmente a gente sofre. A gente tem pessoas que cometem esse preconceito com estrangeiros que vêm para o Brasil e nós brasileiros podemos sofrer esse preconceito em outros países também. Mas não é por causa do inglês, tá? Então não é porque o inglês é ruim, a pessoa falou errado, não sabe se comunicar ainda de forma fluente nesse determinado país, é por puro preconceito por ser estrangeiro. Mas o inglês que a gente aprende aqui é super válido sim. Eu conheço vários professores de inglês que nunca saíram do Brasil e são excelentes professores, alguns foram meus professores e me ensinaram muita coisa que eu sei aqui. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, primeiro eu me formei aqui no inglês, fiz meu estudo, comecei a dar aulas particular, depois em algumas escolas, e só depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney nos Estados Unidos. E aí eu consegui trabalhar na Disney graças ao meu inglês, porque eu fiz um processo seletivo todo em inglês para conseguir ir lá. Então, se eu não falasse inglês bem, com certeza eu não teria passado nas entrevistas. Então, o inglês que a gente aprende aqui é correto, é bom, só que o que precisamos? A gente precisa combater o português, né? Não sei a idade de vocês, mas imagina, desde que vocês nasceram, vocês escutam português. Então, a gente está escutando português aí há vários anos, todos os dias, seja através de pessoas, seja através de programas na televisão, rádio. A gente lê português o tempo todo, revista, jornal, informativo, placa. Então a gente é bombardeado de português a vida inteira e a gente não se dá conta disso. Quando a gente começa a estudar inglês, geralmente as pessoas começam a estudar inglês, entram num curso, fazem aí 2, 3 horas no máximo de inglês por semana. Então, é muito pouco se a gente for comparar com todas as outras horas que a gente só ouve, fala, convive com português. Então, o que nós precisamos fazer? Ter o contato regular com o inglês para que ele evolua e fique bom, que é o primeiro passo para poder conseguir realmente aprender e evoluir no inglês, que é o que eu sempre falo, é a parte mais importante, ter contato regular com o inglês. Isso é o mais importante de tudo. E não precisa ser o dia inteiro, muitas horas. Com pouco tempo de contato com o inglês, a gente consegue ter uma evolução boa. Então, isso que é o mais importante. Então, não é só assistir a aula de inglês que acontece uma vez na semana, tá? Então, nós precisamos ter atividades práticas, por isso que eu estou colocando bastante material para vocês lá no Telegram, para vocês já terem esse convívio com o inglês e começar a ter frequência. A gente precisa acostumar, colocar na nossa rotina, ter um pouquinho de inglês
todos os dias. Então é isso que vai fazer a diferença na nossa evolução, sim, tá? Então não é a questão de que os cursos daqui são ruins ou que para aprender um idioma você tem que conversar com pessoas nativas. Não, não é nada disso. E graças à internet hoje em dia a gente até consegue isso, né? Sem viajar, a gente consegue ter um pedacinho de outros países aqui. Então nós temos vários vídeos, os áudios que eu mando para vocês no Telegram. Alguns sou eu que falo no áudio, outros são de nativos, tá? Nativos americanos, norte-americanos. Então, para vocês aí conseguirem ter essa percepção de diferença, de som, né? Tem outros países que não falam inglês de forma nativa, mas aprendem inglês, então sotaque aí vai ter uma diferença. Uma outra questão que muitas pessoas, quando estão lá no avançado, fica assim, como que eu faço para perder meu sotaque de brasileiro? Gente, isso é uma coisa muito difícil e é algo que eu não aconselho. Não aconselho. Não vai ser isso que vai fazer seu inglês ficar bom, não, tá? Tem vários norte-americanos que não falam inglês direito, né? Tem pessoas analfabetas em outros países também. Então, não é isso que vai te fazer comunicar de forma fluente no inglês, não. Então, eu não aconselho ficar com essa preocupação de sotaque. Eu sou brasileira, sou mineira, com muito orgulho, eu carrego meu sotaque. Eu já estou estudando meu 4º idioma e não faz diferença nenhuma isso, tá? De verdade. Tem uma chefe de cozinha que eu gosto muito e ela é indiana. Só que ela faz vídeos internacionais e ela, se eu não me engano, já mora na Inglaterra agora. Já tem um tempo que ela mora lá, ela não mora na Índia mais. E aí ela tem estilo saudável, né, de cozinha saudável. E ela fala com o sotaque dela indiano. E as pessoas gostam dos vídeos, assistem, compram os cursos dela. Ela é muito famosa já tem vários seguidores, vários cursos. Então, não é o sotaque dela que vai fazer diferença. Por exemplo, norte-americano costuma falar salad, salada. Eu falo salad, porque eu sempre estudei inglês norte-americano. Ela fala salad. Tem problema? Não tem. Nós que já conhecemos inglês, vocês vão estudar comigo e vão ter esse conhecimento do inglês, vocês vão saber diferenciar se ela falou salad ou salad. Não tem problema, vocês vão entender que é salada e segue a conversa, tá certo? Então não preocupem nem com sotaque e nem com essa questão aí de preconceito em outros países, porque não é o idioma em si que vai causar isso, né? Como eu disse, eu sofri preconceito nos Estados Unidos por ser brasileira, então tem algumas coisinhas aí obscuras de morar fora do Brasil que muitas pessoas não contam. Mas aí isso é papo para uma outra live, né? Que aí é um assunto extenso. Só para finalizar essa questão desse assunto aí de sotaque, de escrita, né? É muito famoso, né? O Chef Jacquin, né? Tem vários vídeos dele aí e ele é francês. Eu não sei falar quantos anos que ele mora aqui no Brasil, mas são muitos anos, né? Só que tem o programa lá MasterChef, deve ter o quê? Uns 5 anos? Deve ter uns 5 anos ou mais. Então tem muitos anos que ele mora aqui no Brasil. E ele fala com sotaque carregadíssimo francês, tem palavras no português que ele nem sabe falar, mas a gente se esforça para entender, né? Então olha só, é bacana, olha só que legal, ele tem dificuldade, mas ele está se esforçando para falar no nosso idioma, a gente acha isso muito legal. Então, se a gente acha legal com um estrangeiro aqui no nosso país, por que a gente tem medo de carregar o nosso sotaque, de errar uma palavra ou outra em outro país? Então, a gente tem que tirar esse medo, porque se a gente acha bacana, acha bonitinho uma pessoa se esforçar no nosso idioma, a gente também está se esforçando para aprender um outro idioma, né? Então, você falar inglês errado com inglês, né, lá na Inglaterra, você ainda está em vantagem porque você está falando um segundo idioma. Talvez ele só fale inglês. E olha que bacana, você já fala português e está aprendendo inglês. Então, isso é ótimo, temos que valorizar isso muito.
Outra coisa legal também, mesmo com o sotaque forte dele, a posição profissional que ele conquistou em outro país. Isso não é determinante, né? Isso mesmo. Então, ele é muito reconhecido na profissão dele, é famoso, é rico. Nada disso impediu dele fazer essa fama de ter evolução profissional em outro país. Então, isso é muito valorizado. Olha o tanto que ele se esforça para tentar falar português. Olha que bacana ele tratando os brasileiros. Então, isso é muito importante. Essa questão de falar um pouco errado, carregar sotaque, isso não é importante. Deixem mais de lado e vamos focar aqui no aprendizado do inglês, porque é isso que vai fazer a gente evoluir e levar a gente para frente, principalmente profissionalmente, né? O inglês é muito requisitado atualmente. Tá certo? Tem mais uma pergunta? O Ed falou aqui que as pessoas riem dele porque ele tenta falar inglês, mas ele sempre vem errando. Não, então, ó, rir de você é um problema que essa pessoa ou essas pessoas têm. Então, pensa só, se essa pessoa tá rindo de você por estar tentando falar um idioma dele, né, é o seu segundo idioma, você tá se esforçando para falar na língua dessa pessoa e ela ri de você, provavelmente é porque ela já tem costume de rir das pessoas ao redor. Então isso é uma falha dessa pessoa, tá? Ela não valoriza o esforço do outro, talvez ela nem valoriza o próprio esforço, né? Geralmente a gente coloca pra fora o que a gente tem dentro da gente. Então se ele ri dele é porque se essa pessoa ri de você, é porque provavelmente essa pessoa é insegura, ela tem medo, ela não se esforçaria para falar um outro idioma quando estivesse iniciando o estudo nesse idioma, então não se preocupa com isso. E com certeza, se isso é um costume dessa pessoa, ela vai rir de você aqui agora, daqui 10 minutos ela tá rindo de outra pessoa, porque é uma falha dela. E a gente... É ruim, às vezes, uma situação que a pessoa ri, ridiculariza a gente, mas é algo que vai passar. Então, riu de você aqui agora... Vamos se esforçar então, vamos aprender. Eu falei isso aqui errado, deixa eu tentar aprender então para amanhã eu me esforçar. Mas não é por questão de que você tem que provar nada para ninguém, não. É só para você buscar a sua evolução dentro do que você quer, que é o aprender inglês. Então não se preocupe, continue tentando, com certeza vão ter pessoas que vão te ajudar, né? E vamos seguir. Rir, todo mundo vai rir de um ou outro. Todos nós cometemos erros, então vamos valorizar o esforço que a gente está fazendo aqui agora. Olha que bacana, nós já estamos aqui na aula número 5, tem gente que está acompanhando todas as aulas, está fazendo os exercícios lá dos materiais no Telegram, e isso é um crescimento. Então, isso vocês têm que se valorizar e dar parabéns para todos vocês mesmo, de verdade, tá certo?